Fala, meu querido, chegamos com mais uma questão agora da SpaceX 2022, questão aí número 22 da prova, e ela, a segunda questão de física, e traz para a gente o tema do ciclo de Carnot, também falando sobre a segunda lei que a gente estuda da termodinâmica, que envolve rendimento, quantidade de calor, enfim, a gente vai trabalhar bem essa questão, ela não tem nada de matemática, é uma questão puramente teórica que eu espero que você consiga entender aqui na solução que a gente vai propor para vocês. Bora então, se você não está inscrito aqui, se inscreve aqui, nos ajude cada vez mais a chegar a tanta gente que está estudando física. Bora então, ó. As máquinas térmicas operam em ciclos entre duas fontes de calor e realizam trabalho realizam trabalho. Com relação a essas máquinas térmicas, podemos afirmar que, antes de começar a ler aqui, eu vou fazer um breve resumo daquilo que é previsto por uma máquina térmica. O que que você tem aqui? Você pega uma fonte, eu vou chamar de fonte quente, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, já vou colocar antes, a nossa chamada fonte quente, que normalmente é alguma queima, algum material que está realizando aí, fornecendo calor para o sistema, pode ser um combustível, enfim. Essa fonte quente, ela fornece para a chamada máquina térmica, vamos colocar aqui a máquina térmica, ela fornece uma quantidade de calor. Beleza, então essa quantidade de calor, ela se divide em duas partes. Então, quais são essas duas partes? Uma parte realiza trabalho, e a gente simboliza isso aqui pela a letra tal, e essa aqui é a quantidade de a quantidade de calor da fonte quente. A outra parte aqui, ela vai para uma fonte chamada fonte fria. Então aqui a gente realiza aqui a chamada fonte fria, que é aquela energia que se perde aí para algum sistema que a gente não conhece, mas ela não realiza trabalho, que é o objetivo da máquina térmica. Então ela recebe calor, parte dessa energia da fonte quente é traduzida em trabalho e outra parte vai para uma fonte fria. Tá bom. Aí ele pergunta o seguinte: para haver rendimento, o trabalho realizado por elas deve ser maior que a quantidade de calor sentido na fonte fria. Isso não é verdade, por quê? Porque o trabalho, o rendimento, na verdade, é o trabalho, a quantidade de trabalho sobre o calor da fonte quente. Então, se eu tiver um rendimento aqui pequeno ou grande, depende da quantidade de trabalho que eu vou realizar e da quantidade de calor que eu recebo da fonte quente. Não é obrigado, para haver rendimento, que o trabalho seja maior que o da fonte fria. Eu posso ter uma máquina térmica com baixo rendimento, em que boa parte da energia vai para a fonte fria. Isso não é obrigado. Trabalhando de porcentagem, se a gente tiver aqui, por exemplo, uma máquina térmica que recebe 100% da fonte quente, podem vir 40% para trabalho e 60% para fonte fria. E continua funcionando, tendo rendimento sem problema nenhum. Então, essa aqui é a alternativa errada aqui para haver rendimento, essa parte a gente desconsidera, tá errado. Agora aqui, todas têm o mesmo rendimento máximo se operarem de acordo com o ciclo de Carnot. Veja, o ciclo de Carnot, de fato, a gente fala de um rendimento máximo quando se trabalha em um ciclo de Carnot. Mas a frase errada, ela diz que todas têm o mesmo. Então, o tem o mesmo rendimento dá a entender que o valor é sempre o mesmo. E isso não acontece. O que acontece em um ciclo de Carnot é que, de fato, quando se trabalha nesse ciclo, a gente tem o rendimento máximo dessa máquina, mas todos ter o mesmo, aí a gente não garante isso para você. Tá bom? Então essa está falsa. Agora aqui, mesmo com rendimento máximo, o calor que elas recebem da fonte quente não pode ser totalmente convertido em trabalho. Isso é verdade, porque não existe uma máquina com rendimento 100%. Ela não consegue pegar toda essa fonte de calor e realizar trabalho e colocar aqui uma quantidade de calor para a fonte fria ser zero. Não existe máquina com rendimento 100%, isso é impossível, e aí a gente garante que é a alternativa C. Mas vamos discutir por que que a D e a E também está errado. O seu rendimento é máximo possível quando o calor recebido da fonte quente for máximo. Veja, aqui o calor da fonte quente a gente não tem relação com o rendimento ser máximo ou mínimo. Ele vai fornecer quantidade de calor
E aí parte desse trabalho vai ser realizado e outra jogada na fonte fria. Então, o rendimento máximo é quando o calor da fonte quente for máximo. O problema está aqui. Eu posso dizer que o rendimento é máximo quando o trabalho for máximo, aí sim, problema a gente poderia dizer. Agora, o seu rendimento é máximo possível quando as temperaturas da fonte quente e da fonte fria elas são iguais. Então, isso também, quando a gente está falando de rendimento aqui, uma das formas que a gente tem no ciclo de Carnot, deixa eu colocar aqui de azul como a gente está fazendo, o rendimento máximo aí no ciclo de Carnot, a gente pode escrever que é 1 menos a temperatura em Kelvin da fonte fria sobre a temperatura em Kelvin da fonte quente. Essa é uma das formas que a gente estuda o rendimento máximo quando nós estamos estudando o ciclo de Carnot aqui, né? O rendimento aí que a gente está trabalhando. Agora, isso daqui não garante que as duas temperaturas sejam iguais. Isso aqui também está falso. A gente não garante essa informação. Beleza? Então a gente chega de fato na alternativa C, como eu falei para você. É uma questão muito teórica que eu espero que você tenha entendido. Ficou com alguma dúvida? Deixe seus comentários aqui que a gente vai poder te ajudar. Se não, deixa seu like e se inscreve por aqui. Grande abraço e até a próxima. Valeu!